apresentações. Hoje o Bernal é o tema do retalho 3.0. Já tivemos aqui uma manhã bastante animada, profícua, penso eu, mas também gostaria de estender esta mesa redonda à vossa participação, dirigindo-nos, se calhar, alguma outra pergunta para que pudessem também dar-vos a vossa perspectiva e assim temos um final de dia, um final de manhã ainda mais enriquecedor. Ok? Muito obrigado. Não se ouve bem? Ouve-se bem? Não se ouve bem? Lá mais perto assim já se ouve melhor. Ok. Isto eu ainda não fui ao Chuva de Estrelas, portanto, temos a fase de adaptação. O Rousseau, começo por ti à minha direita. Afinal, o Evaristo tinha disto e muito mais para vender naquela mercearia, não é verdade? Na tua opinião, e na tua opinião também, Luís, quando é que esta revolução silenciosa teve lugar? Há algum aspecto ao longo da última década, ou numa perspectiva ainda mais lata, de retrospectiva, nas últimas 2 décadas, que tenha algum aspecto tenha marcado o arranque para uma nova etapa no retalho em termos de oferta, serviços e, claro, modos de compra também? Pois, não se pode, obviamente, identificar, isolar um momento. É óbvio que eu acho que este processo é um processo evolucionário, obviamente. Não é? Tudo começou há mais de 100 mil anos, não é? Com as trocas comerciais, as permutas, quando os povos dessa altura produziram mais do que aquilo que tinham capacidade de consumir, não é? E começaram a trocar umas coisas pelas outras, depois de terem, enfim, começado a dedicar-se à pastorícia e à agricultura, porque antes disso até era só o autoconsumo. Portanto, uma vez, isto é uma história de há mais de 100 anos, que nos últimos 5 mil anos, sim, é que se começou a desenvolver de um ponto de vista mais profissional, chamemos assim, com divisão de tarefas e de trabalho entre aqueles que desempenhavam estas funções ligadas à atividade comercial e aqueles que, no fundo, eram os consumidores. Mas, há 100 anos atrás, o panorama do retalho mundial era completamente diferente do que é hoje. Era todo constituído por uma multiplicidade atomizada de pequenas unidades comerciais, do género daquela loja do Evaristo que vimos no início, e ao mesmo tempo já havia alguns conceitos comerciais mais disruptivos para a época, como era o caso do Department Store, não é? O Macy's tem mais de 100 anos, Le Bon Marché foi o primeiro que começou em 1852, e, portanto, há 100 anos já havia alguns conceitos, mas que eram uma exceção de grande dimensão e que tinham grandes aspectos inovadores, porque, por exemplo, hoje nós não falamos nisto, mas o Department Store, quando surgiu, foi revolucionário para a época. Até em Portugal. Em Portugal, sim, embora em Portugal nós tivemos apenas o Grandela e os armazéns do Chiado, que não eram bem representantes do... Mas a chegada do Corte Inglês veio conferir uma nova dinâmica também aos department stores. Mas os department stores, no século XIX ainda, quando apareceram, trouxeram a indicação dos preços fixos, porque até então os produtos não tinham um preço associado. Era o consumidor que tinha que perguntar quanto é que isto custa, quanto é que aquilo custa, e o comerciante tinha que dar o preço que ele, na altura, queria dar, fosse ele qual fosse, não é? Em função do estudo de mercado que fazia do consumidor, se ele estava bem vestido, se tinha aspecto, tem mais dinheiro, menos dinheiro... Eram bastante dinâmicos esses estudos de mercado. Exatamente. Não é? E, por exemplo, a criação das categorias profissionais, que hoje são, obviamente, até um imperativo legal, tal como até o preço fixo começou nessa altura, a publicidade começou nessa altura, até então os comerciantes não faziam publicidade, o Department Stores foi o primeiro a fazer, e até, de certa forma, na altura, os Department Stores foram inovadores porque baixaram em cerca de 20% o preço médio dos produtos, não é? Hoje já não é bem o caso. E tinham, precisamente nos seus estabelecimentos, praticamente todo o universo de produtos que existia no mercado, não é? Faziam quase o pleno de tudo o que existia no mercado. Hoje, mesmo o Department Store, é quase impossível fazer o pleno de tudo o que existe no mercado. Não obstante, um hipermercado ter 95 mil SKUs e um Department Store, como por exemplo o Corte Inglês, aqui o de Lisboa, tem 1,5 milhão de SKUs, não é? Mas mesmo assim não faz o pleno de tudo o que é oferta comercial. Hoje, quem pode fazer o pleno de tudo o que é oferta comercial é precisamente a desmaterialização do comércio. São as lojas online, como é o caso da Amazon,
como é o caso, por exemplo, da loja de música da Apple, não é? Que tem praticamente 10 ou 12 milhões, que é no fundo todo o conjunto de títulos que existem à disposição dos clientes. Esta componente dos agregadores. Os agregadores são... E porque são modelos de negócio de cauda longa, não é? Portanto, vendem muito, mas em pequenas quantidades, ao passo que as lojas, no caso da música, por exemplo, só têm os hits. Não é? O negócio da música, tudo aquilo que é vendido, os grandes êxitos musicais são apenas 8% do negócio da música. Há 92% do negócio da música que são músicas que quase ninguém sabe nem conhece, porque vende-se 1 ou 2 ou 3 discos apenas, mas que no conjunto, nesta cauda longa deste modelo de negócio, são muito significativos. Depois, obviamente, tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, aqui na Europa, o pós-Segunda Guerra Mundial, foi aí que surgiram os centros comerciais, foi aí que surgiram as redes de franquia, foi aí que surgiram as redes de supermercados e de hipermercados, em 1962, com o Carrefour em França. Foi outro momento de grande evolução no comércio. E depois tivemos 95. 95 foi o ano em que foi vendido pela primeira vez o primeiro livro pela internet, com a Amazon. Vendeu em 95. Não é? Se nós virmos a curva de negócios, e eu tenho um slide que apresentei até numa das outras conferências, da Amazon, de 95 até 2012, a curva é sempre a subir, mas é um alto de uma montanha, parece o Everest. Não é? E, portanto, aí foi outro momento disruptivo, com o início da venda à distância e da desmaterialização física das lojas. Mas, como eu disse no início, tudo isto é um processo que tem uma continuidade que nunca vai terminar, é uma never-ending story, nitidamente, e que será cada vez mais sofisticado e mais disruptivo naquilo que é a oferta e que é a forma de contactless, digamos assim, entre os consumidores e os profissionais. Exatamente, e nesse sentido, lhes pergunto se foram somente as lojas e os canais que mudaram ou também a noção de comércio mudou em função do que foi agora descrito. Sim, em síntese do que nós referimos, efetivamente há uma mudança brutal em todos os aspectos. Há mudança no contexto, nas pessoas, no comércio, na tecnologia à disposição e, portanto, cabe aos retalhistas e às pessoas que conduzem os negócios adaptarem-se o melhor possível a essa componente. Portanto, tudo mudou. Há mudanças que provocam alterações mais disruptivas no retalho, e a questão da Segunda Guerra Mundial foi uma questão clara, não é? Que levou a que a mudança fosse disruptiva, o acesso ao online e a compra online gera outra mudança disruptiva, onde surgir mais mudanças. A componente da internet das coisas que estamos a falar e da digitalização e a parte de não haver contacto nas transações também vai gerar uma mudança enorme do ponto de vista de retalho, porque as cadeias mais evoluídas vão facilitar o processo de compra a todos os clientes e os clientes com processos de compra facilitados vão privilegiar essas cadeias em detrimento de outras. E isso vai ser uma realidade. E esta realidade vai ser tão visível para as maiores cadeias como também para as cadeias que vão apostar num comércio de proximidade e de conveniência, porque nós não vamos abrir mão desta conveniência e desta facilitação, mesmo tendo a loja ao nosso lado. Nós não vamos abdicar disso. O consumidor habituou-se a esta componente e é uma componente que vem para ficar do ponto de vista de proposta de valor de retalho. Eu penso não só a nível do retalho, mas também da própria sociedade, porque notícias recentes, creio da semana passada, se a memória não me falha, apontam para o facto da Dinamarca pretender evoluir para uma redução drástica dos pagamentos com moedas e com notas. Eu não sei se evoluímos para uma sociedade de cash free. Qual é a vossa perspectiva? Sim, faltava cá o Francisco da EasyPay para nos ajudar hoje, não é? Mas sim, claramente essa evolução. Eu tenho... Há uma série de viagens que já fiz no âmbito de retalho para alguns mercados que não aceitam moeda já. Amsterdão
um número significativo de lojas só aceita só aceita pagamento por cartão PIN. E essa desmaterialização vai acontecer. Tenho um amigo meu que trabalha na CIBS que diz que o dinheiro é para criminosos. E, portanto, ele diz, é cartões, o dinheiro é para criminosos, o dinheiro tem que desaparecer o mais rapidamente possível, porque é a forma de pagamento mais segura é pelas componentes dos cartões e mais user-friendly para os consumidores também há de ser essa desmaterialização, claramente. Eu até, curiosamente, a semana passada tive um pequeno acidente, bati com o meu carro num daqueles pináculozinhos de estacionamento. A brincadeira custou-me 2.100 euros. E então, quando fui pagar, o senhor lá da Renault disse-me, pode pagar com cartão de crédito, de débito ou com cheque visado, não com dinheiro. Pois. Portanto, até aqui, a Renault não aceita dinheiro. E através desta desmaterialização dos processos também se obtém ganhos logísticos na otimização e as margens de lucro também passam para esta otimização, porque é impossível pensar no retalho 3.0 sem pensar na logística 3.0 ou 3.1 se calhar já. Pois, 4.0. Sim. Não é? Ou 4.0. Não é? Mas pensamos bem também os supermercados. Mesmo aqui em Portugal, a utilização dos pagamentos em dinheiro tem diminuído drasticamente. Não é? Hoje... Até Jerónimo Martins fez aquela inversão, não é? A primeira apostou na questão de não aceitar os pagamentos... Até 20 euros. Até 20 portanto, euros e agora voltou à questão do pagamento. Claro. Porque é uma necessidade do cliente, há de ser. Os custos de manipular o numerário são também é muito elevados comparados com os custos dos cartões. Embora nós, em Portugal, tenhamos um problema também a nível dos cartões, que é um problema que não se verifica nem nos Estados Unidos, nem no resto do país da Europa. Que é um problema que nos últimos 10 anos sofreu uma evolução positiva, mas que ainda continua a haver um gap grande. É que as comissões que os comerciantes pagam aqui em Portugal, quer pelos cartões de débito, quer pelos cartões de crédito, são 3 vezes superiores às comissões que são pagas em Espanha ou que são pagas em França. Isso em cima das batalhas da APED. Isso em cima das batalhas da APED, essa mesma nivelação Tem sido uma das pelos batalhas parâmetros da APED nos europeus. últimos anos. Mas felizmente que saiu um regulamento comunitário que ainda não está plenamente em vigor, mas que vai estabelecer uma percentagem fixa, quer para os cartões de débito, quer para os cartões de crédito, e que é cerca de metade daquilo que é hoje praticado. E, portanto, nesse aspecto, também os comerciantes portugueses vão ficar mais competitivos nesse aspecto, porque já não têm que pagar comissões tão elevadas, no fundo, aos operadores, como o MIC, etc. Sim. Nesse sentido, pergunto, Luís, a tecnologia contactless é apenas uma das várias amostras daquilo que poderá vir a ser o futuro ainda mais digital e mais desmaterializado? Sim, claramente. O que eu tentei passar aqui durante a sessão que fizemos em conjunto é que existem tecnologias que vão ser adotadas e existem tecnologias que vão ficar ao serviço das pessoas e que nós vamos utilizá-las sem termos a fricção de as ativar. E essas vão ser as que realmente vão ser mais desejadas pelos clientes. O facto de passar no túnel e ele ler todas as minhas compras e fazer imediatamente o débito é uma tecnologia desejada e que não precisa de ser ativada por mim. Portanto, isso vai ser interessante. O facto de eu andar com um PDA, com um PDT a marcar e a pistolar todos os produtos para depois os poder sair mais rapidamente do checkout, já é um wearable que tem alguma fricção e as pessoas já não vão, nem toda a gente vai estar orientada para isso. Portanto, vai haver aqui, segundo a minha visão, isto é uma visão pessoal, vai haver aqui alguns wearables, alguns acessórios tecnológicos que nós somos forçados a usar que vão perder a corrida do uso para tecnologia que vai permitir, sem interface, fazer a mesma componente. Mas sim, claramente vai ser uma questão de futuro, até porque o smartphone é o nosso melhor amigo, não é? E ele tem as capacidades para fazer isto tudo. A curto prazo vai permitir isso. Nesse sentido, pergunto, qual será então o papel para a ação humana nessa perspectiva de novas tecnologias? Pois, as pessoas, não é? Sim.
As pessoas são o elemento fundamental para nos ajudar a experimentar, a decidir e tornar a experiência de compra social, que é uma necessidade humana que sempre existe. Eu só tenho satisfação na compra se, do ponto de vista de interação, ela existir com alguém. A maior parte dos seres humanos precisa de interação na compra e precisa da socialização da compra. É a questão da partilha. E, portanto, quem não for realmente muito focalizado em ter uma relação na compra e uma relação na partilha, vai utilizar os canais puro digitais. Mas o ser humano é um ser de socialização e, portanto, se não gostar de interação, há de gostar de uma das duas componentes ou das duas. Ou precisa de relação em loja e aí os funcionários vão estar muito mais focalizados em trabalhar a relação e menos na transação, ou precisa de relação a posteriori e aí o que vai acontecer é que as marcas vão estar muito mais disponíveis para receber informação sobre partilha e os clientes vão partilhar muito mais, vão fazer os ratings, etc. Nós temos um processo enorme que se vê do ponto de vista de retalho, que tem a ver com a parte do share, dessa partilha, de dar indicação às pessoas do que é que correu bem e o que é que correu menos bem, do ponto de vista de compra de retalho e a forma como isso influencia de forma positiva ou negativa a performance de alguns retalhistas, não só online, mas também físicos. Portanto, o papel das pessoas em loja vai ser a criação da relação, vai ser o dar atenção e vai ser, analisando na perspectiva do retalhista, todo o papel de descoberta para fazer incrementos de compra daquelas componentes que eu venho cá, queria procurar um cinto, mas porquê é que vieste cá procurar um cinto? É para quem? É para oferecer? Vai ser para aniversário, etc. E vais com alguém, pode ser uma prenda diferente. diferente. O cinto, levas o fato e os sapatos e a gravata. Exatamente. Portanto, o papel de quem vai atender hoje em dia vai ser menos de transação, muito mais de solução e muito mais focalizado na descoberta do cliente para depois encontrar botões de sensibilidade e incrementar o valor da compra média, que é esse o objetivo fundamental das pessoas que estão em loja neste momento. Esse vai ser o desafio. No fundo, vamos deixar de desempenhar tarefas, vamos passar a acrescentar um cunho pessoal à relação humana em loja. O que faz com que as lojas também tenham apostado, como há pouco apresentavas, numa melhoria do espaço físico, de toda a apresentação do stock. É a pursuit of happiness, é a perseguição da beleza, como há pouco explicavas, Rousseau. Exato, é a perseguição da beleza e é, digamos, um objetivo que pode e será cada vez mais conseguido através do chamado visual merchandising e do store design. Não é? O visual merchandising era uma temática que até há relativamente pouco tempo era praticamente só utilizada a nível do retalho de moda. Não é? Só aí havia essa preocupação. Mas hoje, como vimos até por muitos dos exemplos que o Luís apresentou, hoje qualquer loja, qualquer modelo de negócio tem que ter uma preocupação muito grande a nível do visual merchandising. Porque é precisamente através do visual merchandising que se vai dramatizar e encenar a apresentação dos produtos e criar um ambiente propício precisamente para que essa ida à loja fique uma experiência memorável, fique uma experiência que o consumidor queira repetir, queira voltar à loja e sair do conforto do seu sofá, não é? Onde tranquilamente pode, à distância de um clique, comprar o que quiser no mundo inteiro. Não é? E, portanto, este esforço de ter que ir à loja é um esforço que tem que ser compensado. E tem que ser compensado precisamente através de uma experiência memorável que seja fornecida aos consumidores. Os exemplos também são muitos e já falámos em alguns. A questão que se coloca aqui é: dará ao retalho a capacidade criativa necessária para conseguir, de facto, surpreender positivamente e com isso impactar positivamente os consumidores com essas experiências nas suas lojas? Por exemplo, o alimentar. Como é que, não é? No alimentar, e o alimentar, no fundo, é um segmento até bastante básico, não é?
Como é que nós podemos proporcionar uma experiência a um consumidor que vai comprar arroz, batatas e feijão? Dão-lhe ideias, soluções, receitas, perspectivas? Por exemplo, já vimos, as soluções de refeição são uma dessas formas. Aquele layout daquela empresa que Da foi Builder and apresentada, Leclerc, sim. como é que se chamava? É muito difícil. Tem um nome difícil. Só depois de dizerem 100 vezes é que você... Builder and Leclerc. Exato. Uma das vantagens do conceito holandês é esse. Definir a apresentação do seu sortido não em função de categorias de produtos, mas em função de receitas, não é? Em que o consumidor não tem que percorrer a loja toda para encontrar os ingredientes necessários para fazer um determinado prato, mas tem ali os ingredientes todos, é só escolher um de cada e já fica ali com tudo o que é necessário, poupando tempo, exatamente, não é? E poupando, digamos, esforço. E a questão da preocupação, diz assim, eu não sei o que é que vou fazer, mas indo ali àquela loja, a solução está lá para mim. Eles têm 8 receitas que rodam de 15 em 15 dias, portanto, também eles têm esta vantagem, não é? O chamado menu quinzenal. É, o menu quinzenal, exatamente. E, portanto, só a tranquilidade de dizer assim, são 6 horas, eu ainda não sei o que é que vou fazer, mas tenho este problema resolvido. É algo que aquele conceito traz a um consumidor e que sem dúvida. Que Nem todos os consumidores têm o tempo que a minha mãe tem, em que faz o menu para o mês inteiro. Não é? Isso é bom. Ela e o meu pai, portanto, sabe, segunda é isto, terça é aquilo, quarta é aquilo e, portanto, seguem aquele menu. Sim. Mas nem toda a gente tem tempo para também isso. Também tenho lá isso, mas é dos meus miúdos da escola, isso também tenho lá. Mas, por exemplo, a Loblaws, que é um dos maiores retalhistas canadianos, o que é que faz nas suas lojas? Aulas de culinária. Portanto, aos consumidores que quiserem, dá aulas de culinária, ensina-os a cozinhar. Para depois, então, obviamente, comprarem lá ou noutro sítio os ingredientes e fazerem. Aí está, isto é experiência. Isto é dar experiência aos consumidores. Eu estou convencido que também, num futuro próximo, teremos em supermercados a possibilidade de, digamos, experimentar um creme novo para as senhoras, não é? Ou os homens experimentarem, por exemplo, uma máquina de cortar o cabelo, não é? Como aquela que eu utilizo para ter o cabelo assim, curtinho, não é? Enfim, isso, efetivamente, essa é uma interligação entre os produtores e os distribuidores para proporcionar em conjunto experiências que, efetivamente, tragam valor acrescentado aos consumidores e que os façam lá ir. Só acrescentar, o conceito do Carrefour Planet que eles lançaram teve coisas muito boas e coisas muito más, mas das 2 ou 3 coisas boas que aconteceram, uma delas era essa experiencialização na compra, que tinha aquilo que acontece agora em alguns dos nossos conceitos, a Nails R Us dentro do continente e esses serviços e o corte de cabelo dentro do continente eles também tinham. A segunda questão interessante foi que eles assumiram objetivamente que não podiam ser especialistas em tudo. E então fizeram a parte dos livros, entregaram-na não sei se era a FNAC, ou à Virgin, ou a música é que entregaram à Virgin, e portanto entregaram partes específicas para serem exploradas por especialistas da área. Mas esta evolução do Carrefour Planet, que depois o modelo Continente conseguiu muito bem ir buscar as melhores coisas e deixar as piores de lado, e que se repercutiu depois agora nos novos rollouts, é uma realidade. E a experimentação já existe em alguns dos modelos. O Continente de Cascais tem a possibilidade de cortarmos agora, de Matosinhos também. A nova de Matosinhos tem a possibilidade de cortar o cabelo dentro da loja, de arranjar, de fazer a parte de maquilhagem, etc. E, portanto, esses serviços já existem. E tomar um cafezinho e comer um pastel de nata, que a meio das compras já sabe muito bem. Sim. Posso dizer que estive recentemente em Berlim e uma das lojas Saturn, que é uma das insígnias do grupo Metro, que em Portugal também é representado pelo MediaMarkt, permite que vocês entrem com o vosso smartphone, com o vosso tablet, percorram a loja toda, interajam com tudo o que está pressuposto e dirijam-se com o vosso mesmo smartphone à caixa para pagar e levantar as vossas compras. Ou seja, é um novo conceito de loja que a Saturn está a implementar, primeiro na Alemanha, depois penso que França, Benelux, em Portugal até 2020 a pretensão de reequipar toda a logística MediaMarkt para dar este pulo na otimização daquilo que o Luís e que o José António já explicaram, de valorizar as pessoas, valorizar quem está na loja para ser verdadeiros advisors, as pessoas possam dizer sim, este smartphone é melhor para si por causa disto e não disto, e com uma simplicidade incrível, com uma facilidade incrível, em que as marcas envolvem uma coisa muito interessante
Não só a própria Saturn faz isso, como a Samsung, como a Apple, que são conteúdos específicos em que o vosso aparelho vai reproduzir, vai explicar o que é que aquilo faz, porque é que aquilo faz, porque é que aquilo é o melhor para cada um de vós. Ok? No fundo, é o mesmo que ter uma campanha de marketing dirigida, focada ao universo de cada um. Isto é algo que só, penso eu, que só neste momento é possível no retalho não alimentar. Não, penso que também há de ser possível no alimentar. Aliás, é o Bring Your Own Device, no fundo, isso é exatamente um exemplo disso. Há de ser possível também no retalho alimentar, não com os mesmos contornos, obviamente, não com o mesmo desenho, mas não estou a ver problema nenhum em um consumidor com o seu iPad ou com o seu iPhone ir fazendo as compras, não é? E pagar depois com o iPhone e, portanto, no fundo, fazendo tudo. Fotografando o QR Code, por exemplo, para obter informação, não é? Interagindo até com apps da loja, não é? Ou com o site da loja para também aumentar o grau de informação ou resolver alguma dúvida que tenha. Portanto, não vejo que isso seja, digamos, muito difícil de implementar também no alimentar. Nem com aquela questão... Os dados da CEP que há pouco apresentados são muito otimistas, vamos ser honestos. É uma perspectiva de 2012, mas em 2015 não sei se seremos muito perto de 80% de pessoas com acesso à internet. 2017, perdão, sim. O que nos levanta uma questão, penso eu, pertinente, que é a questão de iliteracia, não é? Falamos que, neste momento, 60% das pessoas terão, pelo menos, um smartphone ou acesso à internet. Tendo em conta toda a aposta que tem sido feita na formação dos séniores e também na educação para a cidadania que passa, e muito, sobre o computador, como é que este pulo, estes 80% podem ser dados? 2017 é uma meta um bocadinho irrealista. Lá ver, a maior parte de nós que estão aqui nesta sala somos imigrantes digitais. Não deve haver já uns nativos digitais. Já há nativos uns nativos. Deve haver aqui alguns nativos digitais. Há ali uns olhar para baixo. Agora, o problema põe-se de facto para os imigrantes digitais que estão a fazer esta transição, não é? Mas neste momento, e segundo alguns dados que eu tenho obtido de alguns estudos, são precisamente os séniores quem estão neste momento com maiores índices de utilização, por exemplo, do Facebook. Enquanto os mais jovens estão com o Instagram e com outras, o Facebook neste momento é para os cotas. Não é? E são pessoas, de facto, com mais de 45 anos e 60 e 70 que estão hoje a usar com maior, passo a plenar, com maior utilização, não é? Precisamente o Facebook e as redes sociais. Portanto, é uma questão também geracional, obviamente. Não é? Eu tenho um miúdo com 3 anos, não é? Que aquilo que ele mais gosta neste momento e passa horas, e essas horas às vezes, e a culpa minha e da mãe, vai até às 11 horas, meia-noite, imaginem, com o iPad. A ver desenhos animados no iPad, mas já a mexer e tudo. Ora, quando ele tiver, daqui a 10 anos, vá lá, o ambiente dele é digital. Ele nem vai pensar em ambientes físicos ou em lojas físicas, porque de facto ele vai crescer num ambiente completamente digital. Portanto, acho que é uma questão de tempo e vai ser muito mais rápido do que eventualmente nós podemos pensar. Mas a questão das lojas físicas, elas estão para ficar, Luís, cada vez mais. Pois estão, isso estão, sem dúvida nenhuma. E é aquilo que... reforçar uma ideia-chave que passei durante a apresentação, as lojas são entrepostos são entrepostos e pontos muito flexíveis para fazer a parte da distribuição dos produtos. E a partir do momento em que a digitalização implicará cada vez mais ou o envio de produto para o cliente ou a questão do pick and collect, ter lojas próximas dos consumidores diminui de forma brutal os custos de logística, que é o principal problema dos pure players. E, portanto, as lojas estão para ficar, não só porque são um ponto muito sexy, muito flexível de armazenar produtos, como são os showrooms de apresentação de marca e onde nós podemos ir buscar experiências únicas que ainda não conseguimos online. Não é? A parte da experiência, da interação pessoal e da experimentação do produto, do ser impactado do ponto de vista de sensorial, é uma vantagem que as lojas ainda têm. E, portanto,
do ponto de vista de evolução, as lojas passam a ser menos pontos de apresentação de produtos, muito mais showrooms de apresentação de marcas e armazéns fantásticos para recolha. É essa a vantagem que fará uma Amazon investir em lojas físicas, e empresas como a Vente Privé, etc., e a própria Farfetch, que estamos ali, que comprou uma cadeia, a Browns em Londres, vai utilizar as lojas para testar conceitos e para escoar produto, porque é um canal fantástico que existe há 100 anos, mas é um canal fantástico hoje em dia para diminuir os custos logísticos associados.